Olá pessoal, aula 5, mais uma vez, Arrasa no Enem aqui com vocês. Na última aula eu deixei um presentinho para vocês, deixei um exercíciozinho de casa, assim, um trabalhinho para vocês fazerem, para verificar se vocês estavam entendendo, compreendendo, verificando um pouquinho as dificuldades do Enem. E hoje a gente vai resolver com vocês, tá ok? Mais uma aula para trabalhar um pouquinho de matemática básica, numa próxima aula lógica e depois disso geometria, que é algo que é constante em todos os Enems, ok? Beleza? Vamos ver se vocês lembram da nossa questãozinha, para quem deu uma olhada aí, para quem fez. Então, a matemática para lembrar desse que vos fala. E uma questão de 2009, vamos relembrar a questão, tá? Uma pessoa decidiu depositar moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos em um cofre durante certo tempo. Todo dia da semana, ela depositava uma única moeda, sempre nessa ordem, 1, 5, 10, 25 e 50 centavos. E novamente, 1, 5, 10, 25 e 50 centavos, assim sucessivamente. Beleza? Se a primeira moeda foi depositada numa segunda-feira, vamos lá, minha canetinha no meu realce, ó. Primeira moeda foi numa segunda-feira. Então essa pessoa conseguiu a quantia exata, o valorzinho certo, de R$ 95,05 após depositar a moeda de... Então vamos dar uma olhada lá. Pessoal, vocês perceberam qual é o tipo de questão. Uma sequência de moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos, só que ele quer juntar um valor muito alto, 95,05. Como esse valor é muito alto, você não vai ficar somando, entende? Então assim, a ideia é de você perceber quantas vezes esses centavos cabem dentro do valor maior. Espera aí, se eu quero saber quantas vezes centavos cabem num valor maior, tem uma operação para isso, que é divisão, ok? Mas dividir, professor, 95,05 por 91 centavos é meio complicado, eu não gosto de fazer cálculo decimal. É para isso que a gente está aqui. Então assim, a ideia de você fazer um curso que te ajude no Enem não é para te ensinar matemática, mas é para te ensinar umas dicas, os macetes, como é que você pode ser mais rápido nisso. E foi isso que eu comentei com vocês na aula passada e deixei para vocês. Vamos ver se vocês entenderam. Então vamos dar uma olhadinha lá. Ok? Tá lá. E aí são as suas respostas, a moeda que ele termina. E daí eu comentei com vocês na aula passada também. O seguinte, cadê a canetinha? Moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos. Só tem uma em cada alternativa. Qual é o dia que ele parou de depositar moedas? Muito mais difícil. E qual é o dia da semana? Também difícil. Cuidado para você não ficar focado em respostas que são repetitivas. Por exemplo, o dia da semana tinha muito quinta-feira. Ah, professor, apareceu bastante quinta-feira, então deve ser essa a resposta, né? Porque tem bastante ali. Nada a ver, tá ok? Então assim, não fique tentando ver essas coisas que normalmente tem em vestibular, pegadinha e tal. É nem uma prova diferente, ok? Você tem pontuação por questão certa e questão aproximada. Então não precisa se preocupar em ficar vendo pegadinha e coisas assim, tá? Beleza? Vamos voltar lá. Vamos dar uma olhada. O que eu fiz? A única coisa que a gente sabe, e eu já tinha comentado com vocês, é que isso daqui pode ser dado assim. Moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 são em grupos de 91 centavos. Ah, por que em grupos, professor? Porque eu sei que isso é o que se repete. Ah, professor, mas eu não posso, sei lá, somar mais alguns centavos, até dar R$1, por exemplo, que daí R$1 é muito mais fácil. Mas em R$1 eu não sei em qual moeda eu posso parar isso, entendeu? Então assim, eu somo até R$1, de repente eu tenho que somar a moeda de 1, 5 e 10. E daí na próxima correção eu tenho que somar uma moeda diferente. Então assim, essas de 91 centavos eu sei que são sempre as mesmas. Por isso que eu falei dividir 95,05 em 0,91. Ou dividir R$95,05 em 91 centavos, ok? Dá uma olhada lá. Então olha que bonitinho. O certo seria fazer isso aqui. Mesmo com uma calculadora é chatinho, porque assim, 95,05 dividido por 0,91, lembra que a tia te ensinou no prézinho 1, número de casas depois da vírgula é igual, corta a vírgula, esse zero aqui não serve para nada, eu tinha que fazer essa divisão. Fazendo essa divisão até na calculadora, olha que coisa linda vai acontecer. 104,45. Mesmo não tendo utilidade para a tua prova do Enem, é legal você saber usar a calculadora. O que significa 104,45? Significa que eu tenho 104 grupos daqueles 91 centavos, vírgula alguma coisa, mais um pedaço de um outro grupo. Ah, então assim, a parte que me interessa,
existem 104 coleções inteirinhas de 91 centavos. Então eu tenho 91, 91, 91, 91, 91, 104 vezes, ok? Vamos dar uma olhada lá. Daí, olha o que eu fiz aqui embaixo. 91 vezes 104 dá 94,64. Nossa, professor, já chegou perto do que era, exatamente. Daí, somando 1 centavo, 94,65. Mais 5 centavos, 94,70. Mais 10 centavos, 94,80. Mais 25 centavos, 95,05. Nossa, e ó, que legal. A última moeda depositada foi 25 centavos. Eu comentei com vocês que era muito mais difícil achar o resto. Então, assim, se ele tivesse colocado a moeda de 25 centavos em todas as respostas, seria ter um trabalhinho bacana para o resto. Por quê? Por que a gente veio para a moeda? Porque é o seguinte, ó, o que eu consigo lá? Eu tenho 5 moedas vezes 104 grupos. Ah, bacana, professor. Então, assim, ó, 104 grupos é isso aqui, ó. Na verdade, eu tenho 520 dias, então, mais o dia. Vamos dar uma olhada no nosso Realce. Este, 21, 22, 23 e 24. Ah, legal, professor. Então, assim, eu tenho 524 dias. É, exatamente. Pior ainda ia ser o dia da semana. Por quê? Porque as moedas estão em grupos de 5 e os dias da semana estão em grupos de 7, ok? A minha repetição acontece quando você volta no mesmo dia novamente. Tá? Então, assim, se começou numa segunda-feira, a cada 7 dias você está retornando numa segunda-feira. Daí você é obrigado a pegar aquele número de dias, dividir por 7, para ver quantas semanas inteiras cabem e pegar o resto. Então, assim, muito mais trabalho, ok? Se você percebeu que tinha trabalho nisso e você foi só para as moedinhas, beleza. O resto não precisava nessa questão. E é isso que a gente está tentando fazer com vocês. Tem muito cálculo, tem muito trabalho que não é necessário. Não perca tempo à toa, ok? Beleza? Vamos para mais algumas hoje. Então tá lá. Tua resposta, todo mundo feliz? Enem de 2009. Outra questão com muito cálculo, com muito texto. Vamos aprender a ler esse troço de um jeito que a gente não precisa ficar retornando o tempo todo, ok? Vamos dar uma olhada lá. Pneus usados geralmente são descartados de forma inadequada, favorecendo a proliferação, de insetos e roedores e provocando sérios problemas de saúde pública. Estima-se no Brasil que a cada ano sejam descartados 20 milhões de pneus usados. Vamos lá. Pessoal, é ruim você pegar um texto de matemática e sair marcando tudo quanto é número, mas é interessante que você possa fazer uma leitura breve depois, caso seja necessário, e ir direto aos números. Então vamos fazer esse realce, ok? Não sai marcando tudo, mas aparentemente tem coisa que dá para você ler com calma e marcar porque você vai utilizar. Então vamos lá. Vamos lá. Cadê o realce? Está aqui. Cada ano são descartados no Brasil 20 milhões de pneus usados. Ok. Como alternativa para dar destinação final a esses pneus, a Petrobras, em sua unidade de São Mateus do Sul, no Paraná, desenvolveu um processo de obtenção de combustível a partir da mistura dos pneus com xisto. Bacana, estou sabendo mais alguma coisa. Esse procedimento permite, a partir de 1 tonelada de pneu, então olha lá, você pega 1 tonelada de pneu, um rendimento de cerca de 530 kg de óleo. Então assim, o meu problema, um monte de pneus usados, aí contou uma historinha, é bom para você saber onde está, e diz que cada 1 tonelada de pneus usados você consegue transformar em 530 kg de óleo, e vai ter um outro uso para isso. Beleza? Vamos lá. Próxima página. Considerando que 1 tonelada corresponde, em média, a cerca de 200 pneus. Só para lembrar vocês aí, 1 tonelada, 1000 kg. Lembre-se que essas conversões tem que saber sempre. Cerca de 200 pneus. Caso tivesse em algum lugar, cada pneu em torno de 5 kg. De onde você tirou isso, professor? 1000 kg dividido por 200 pneus, ok? Considerando que 1 tonelada corresponde em média a 200 pneus, se todos os pneus descartados anualmente fossem utilizados no processo de obtenção de combustível pela mistura de xisto, seriam então produzidas, e daí ele diz assim, se você conseguisse, é o que está comentando ali, se você conseguisse pegar todos os pneus descartados, todos, seria o sonho de todo mundo, né? Tudo que vai ser jogado de novo na natureza ser reaproveitado.
Se você conseguisse pegar todos esses pneus que são descartados por ano e transformar em xisto, transformar naquele óleozinho lá, o quanto você poderia ter em correspondente desse óleo, ok? Todos aqueles 20 milhões, se não me engano, de pneus que estão no começo, quantos quilogramas de óleo você podia transformar, beleza? Vamos dar uma olhada lá. Tá lá. E daí eu fiz o seguinte, ó, peguei e coloquei os dados aqui, aqueles dados que a gente marcou lá atrás, tá lá? 20 milhões de pneus descartados. Vocês vão ver muitos exercícios do Enem que você tem a obrigação de saber. Milhares, milhões, bilhões e tal, tá? Uma tonelada de pneus. Uma tonelada de pneus descartados valem 530 kg de óleo, depois de reciclados. O que mais? Uma tonelada de pneus equivale a 200 pneus. Beleza. Então assim, o que é normal no aluno de matemática? Normal é sair fazendo regrinha de 3 à torta e à direita, ok? Esse é o normal, nem sempre é necessário. Tente fugir, eu já falei para vocês, tente fugir da regrinha de 3 quando você está fazendo porcentagem. Não é necessário, ok? Daí assim, aqui também não, vou ensinar um caminho para vocês bem mais legal, quer ver? Dá uma olhada lá, então eu tenho assim, ó, eu quero saber esses 20 milhões de pneus, quantos quilogramas de óleo eu consigo produzir? Ah, professor, então assim, 20 milhões de pneus é igual a tanto de óleo. Beleza, seria assim, então, quilogramas de óleo, então assim, milhões de pneus. Olha o que ele escreveu. Ah, professor, você está fazendo regra de 3. Não, não estou dizendo aquilo que não é para fazer. O que mais? Uma tonelada de pneus. Ah, professor, mas uma tonelada de pneus está aqui, ó, 200 pneus. 200 pneus, está aqui, é igual a 530 quilogramas. Era isso para você fazer, mas não precisa. Por que não precisa? Olha que bonitinho. Primeiro você está vendo o funcionamento da nossa caneta. Que bonitinho, eu já explico por quê. E isso aparece bastante. 20 milhões de pneus são descartados. Cada 200 pneus, lembre-se que isso aqui está na unidade de pneus. Cada 200 pneus valem 530 gramas de óleo. Dá uma olhada só para isso aqui. Aqui nós temos 200 pneus. Então eu posso trocar isso daí por 530 quilogramas. Ah, professor, e o que sobrou? Copia, 0, outro 0 e mais 3 zeros. Ah, que legal, então assim, eu já converti esse pneus aqui para quilogramas. Copiei os zeros que sobraram e já sei que a resposta aqui vai ser o quê? Olha que bonitinho, 53 milhões de quilogramas. E eu não precisei fazer a regra de 3. Ah, professor, dá sempre certo isso? Não. Como é que você vai saber quando que é possível? Fazendo. Quanto mais exercício você fizer, mais treinado você vai ficar. Entendeu? Mas você percebeu ali que 200, 2.000 eram valores parecidos? A gente já fez uma aula passada que tinha alguma coisa que o valor do numerador e do denominador eram iguais. Então não precisava ficar sofrendo para fazer essa divisão, ok? Beleza? Vamos lá. Vamos ver se a gente acertou, né? 53 mil ou 53 milhões de quilos. 53 mil toneladas. Ah, professor, mas não tem isso. Lembre que 53 mil, uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Então isso aqui é a mesma coisa que 53 milhões, que vira 53 mil toneladas. Ah, professor, e se eu não soubesse os fatores de conversão? Dançou, neném. Então assim, lembre-se daquela tabelinha que a gente já fez para volume, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Lembra quanto vale uma tonelada e a gente vai empregar em outros problemas para você ficar sempre rememorando. Belezinha? Vamos para mais uma. Próximo exercíciozinho, ó. Então assim, Enem 2009 também, vocês vão perceber que tinha muito cálculo nesse Enem. Segundo a Associação Brasileira de Alumínio, a ABAL, o Brasil foi campeão mundial pelo 7º ano seguido na reciclagem de latas de alumínio. Foi reciclado 96,5%. Então, ó, Brasil campeão mundial de reciclagem de alumínio, por isso que tem tanta gente catando latinha na rua. Foi reciclado 96,5% do que foi utilizado no mercado interno, o equivalente a 11,9 bilhões de latinhas. Então assim, pode aparecer alguma conta que 96,5% é igual a 11,9 bilhões e calcule 100%, pode acontecer. Esse número significa, em média, um movimento de 1,8 bilhão de reais. Deixa eu marcar com corzinha diferente. Então assim, a hora que você vende esse monte de latinha aí para o pessoal que reutiliza, esse monte de latinha equivale a 1,8 bilhão de reais. Isso aqui é importante, povo. Anuais.
Muitas vezes a gente não marca a unidade e não é uma coisa muito comum de aparecer na prova, mas pode e está dentro de uma daquelas habilidades que você tem que ter, a conversão de unidades. Então, assim, lembre-se de, principalmente no texto, marcar a unidade. Aquela unidade ali está em anos, ok? Vamos voltar lá. 1,8 bilhão de reais anuais, em função da reutilização de latas no Brasil. Sendo que, vamos lá, 523 milhões, dinheiro. Vocês viram que eu pintei de vermelhinho lá, porcentagem de latinhas e quantidade de latinhas, e dinheiro em amarelinho. Ah, professor, pode ajudar isso? Pode, mas sei lá, você vai levar um monte de caneta colorida para a prova, né? Vamos lá, referentes à etapa da coleta. Então, assim, 523 milhões são referentes só à etapa da coleta. É legal que você entenda o texto, entende, Paulo? Pessoal, cada um tem um jeito de compreender um texto, de analisar um texto, de fazer esse tipo de exercício. Mas, assim, seria muito bom que você pudesse ler e saber o que está acontecendo. Daquele primeiro 1,8 bilhão que está no começo, não é o total para todas as etapas da latinha. Não entendi. Ele está dizendo ali no resto do teu texto que os catadores ganham uma parte daquilo. O resto provavelmente vem quem compra e derrete e vende para a empresa e assim por diante. Então, assim, analise o texto também. Se você não compreendeu o que está lendo, você vai ser obrigado a ler uma segunda vez. Se você ler uma segunda vez, provavelmente você vai perder tempo para um outro problema, ok? Vamos lá. Então, assim, 523 milhões são referentes à etapa da coleta, gerando, assim, emprego, entre aspas, emprego, porque na verdade é um emprego informal, né? Ninguém tem carteira registrada para catar latinha. E renda para cerca de 180 mil trabalhadores. Ah, legal, então assim, dados em amarelinho, já treinei em casa. Essa renda, em muitos casos, serve como complementação do orçamento familiar, em outros casos, é como a única renda da família. Beleza, já vimos a questão, a parte social. Com base nas informações apresentadas, a renda, e olha lá, pessoal, renda média mensal. Ah, olha a unidade que está do lado. Opa, peraí. A gente já tinha comentado aqui, ó. Dá uma olhadinha do lado aqui. 1,8 bilhão de reais anuais. E daí na hora da pergunta, mensal. Ah, que maldade. Cuidado então, tempo diferente, ok? Para tua sorte, como eu disse, o Enem não é uma prova de pegadinhas. É muito difícil uma questão que tem uma pegadinha. Mas poderia ter o valor mensal e o valor anual para ver se você está acordadinho, beleza? Vamos lá. Daí assim, com base nessas informações apresentadas, a renda média mensal dos trabalhadores envolvidos nesse tipo de coleta gira em torno de, a palavra que você mais vai ver no teu Enem, aproximadamente, em torno, próximo de, quase, entende assim? Muitas vezes os cálculos não são exatos. Mas vamos lá, vamos para os nossos cálculos. Olha o que eu tinha anotado lá. São 523 milhões de reais apenas na etapa de coleta. E ele diz o seguinte, são 180 mil trabalhadores. Qual é a média? O que é média? É o que eu quero, o cálculo total daquilo, sobre o número de indivíduos. Você tem várias médias, você vai ter médias em geografia, mas no caso aqui é o quê? O valor total dividido pelo número de pessoas. Daí você tem a média, quanto cada um receberia se o trabalho fosse igual para todos. Beleza? Vamos lá então. A média seria então o quê? 523 milhões de reais divididos por 180 mil trabalhadores. Graças à tia lá do prezinho 1, você sabe que você pode cortar 4 zeros aqui e 4 zeros aqui. Significa dividir em cima e embaixo por 10 mil. Professor, mas mesmo assim é muita divisão. Concordo com você. E já conto um outro jeito. Caso você faça direitinho esse cálculo, a média de que os trabalhadores receberiam por ano, concorde que são 523 milhões por ano. A hora que você divide ano por trabalhadores, você tem R$ 2.905 por ano dividido por um trabalhador. Ou seja, cada um trabalhador recebe 2.905,55 por ano, caso todos recebessem de igual forma. Como isso é por ano, então o que acontece? 2.905,55 dividido por 12 meses. Ao final disso, você tem a média mensal, que é 242,12, que dá aproximadamente os 242 que ele colocou. Ah, professor, mas muito cálculo. Concordo com você. Vamos fazer isso de outro jeito. Que jeito? Aproximado. Vamos no método do matemático russo Kochanski.
Brincadeira, hein? Ó. Então assim, como é que eu posso fazer isso sem muito sofrimento? Seguinte, ó. Como ele falou que é aproximado, 523 milhões dividido por 180 mil, só por brincadeira, múltiplos de 180. 180, dobro de 180. 360, triplo de 180. 540. Se vocês lembram, a tal debruçado aqui descansando, tá? Se vocês lembram, a gente já tinha feito cálculos aproximados esses dias. Então, assim, como é que eu vou ter certeza que eu posso brincar com cálculo aproximado? Vamos dar uma olhada nas respostas. Quer ver? Opa, não fuja. Olha o que acontece com as tuas respostas. 100 e pouco, 200, 300, 500, 800. Elas estão afastadas, ok, povo? Se elas estivessem muito próximas, jamais usariam cálculo daquele jeito. Então, assim, 70, 100, 170, 300 de diferença de uma resposta para outra. É um valor bastante largo, tem uma margem bastante boa para você fazer o que eu estou fazendo. Ah, por que isso? Se isso aqui fosse exatamente 540, 540 dividido por 180 daria 3. 3 zeros de baixo e 3 zeros de cima você corta. Então assim, a média seria em torno de 3 mil. Ah, professor, legal, deu próximo, ó. Quando você fez o cálculo certo, deu 2.905. É isso aí. Daí, dividido por 12, olha que bonitinho, 2 vezes 12, 24. 6 vezes 5, 30. Nossa, a média deu 250. A média certa deu 242. Fazendo nesse método aproximado, eu tenho 250. Não está ruim para uma média aproximada, e lembre-se que as respostas estão muito longe uma da outra. Então, a média aproximada deu 250. Quando você coloca valores maiores, que foi o caso ali, porque era 523, eu coloquei 540, lembre-se que a resposta vai dar um pouquinho maior. Então, vamos lá. Olha lá. Minha resposta deu 250. Se ela é um pouquinho maior, a única que está próxima, essa aqui. De novo, se a distância fosse muito grande, eu jamais faria isso. Ok? Vamos lá. Não olhem para mim. Deixa a telinha lá que é mais bonita. Fica só com a voz. 242 sem muito esforço. Beleza? Mais uma. Nos últimos anos, o aumento da população aliado ao crescente consumo de água. Pessoal, ó, negócio bacana para você brincar aí em prova. O professor Marcos vai falar isso para vocês em redação. Essa falta de água pode ser um negócio bacana. Não é minha área, desculpa estar dando pitaco na área dos outros, mas é uma questão que pode aparecer, é o que está acontecendo no sudeste do Brasil. Então, assim, olhem com carinho. E desde essa época, 2009, já despontava alguma coisa para esse jeito. Então, estudem, deem uma lida, saibam um pouquinho mais, até conversar sobre esse assunto, beleza? Vamos lá. Então, assim, nos últimos anos, o aumento da população, aliado ao crescente consumo de água, tem gerado inúmeras preocupações, incluindo o uso desta na produção de alimentos. Vira e mexe aí, você vê a comparação de quanto você gasta de água para a produção de cada alimento. Já converso com vocês. Daí, o gráfico na frente, no caso, né, mostra a quantidade de litros de água necessária para a produção de 1 quilo de alguns alimentos. Se você nunca viu isso, se você nunca viu esses resultados de pesquisa, leia, são assustadores, ok? Vamos lá. Olha que bonitinho o número de litros de água. Então, assim, para 1 quilograma, leia que a tua barra horizontal aqui é em 1 quilograma. Olha que amor, por exemplo, para você fabricar 1 quilograma de arroz, eu preciso entre 2.000 e 3.000. Ah, professor, o Enem tem muito disso, a gente dá uma olhada de vez em quando, assim, tem o eixo vertical ali, não tem os números do lado, como é que eu vou chutar? Não chuta, você não tem que chutar, a única coisa que você vai colocar é que se o valor está no meio, então é a média dos dois, ok? Não tem chute para isso. Se o cálculo for um cálculo exato, vai ter que aparecer o valor na barra vertical, beleza? Então vamos dar uma olhada lá. Como está entre 2.000 e 3.000, 2.500. Ah, mas parece ser 2.600. Não tem parece, é 2.500. Ok? Então, 1 quilograma de arroz acaba gastando, para chegar na tua mesa prontinho e tal, 2.500 litros de água. Para tua prova depois, por exemplo, na redação, imagine 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água para ele chegar prontinho no mercado, para venda, para você comprar. Ok? Durante toda a produção dele.
Beleza? Vamos lá. E daí? 1 quilo de carne de boi. Olha que coisa horrorosa. 17 mil litros de água para você pegar um bife na sua mesa. Beleza? Bom, já fiz a parte cruel do exercício. Vamos lá. Com base no gráfico, para a produção de 100 quilos de milho, olha lá, 100 quilos de milho. Então eu vou fazer isso por partes com vocês. Vamos lá. Vou aproveitar para apagar e deixar tranquilinho isso. Então assim, 100 quilos de milho. Bom, eu já sei que milho, para você ter 1 quilo, está aqui milho. Eu preciso de 1000 litros. Para você conseguir 100 quilos, eu preciso de 100 mil litros. Então eu já sei a quantidade do milho. Vamos para o próximo. E é assim que você faz um exercício grande. 100 quilos de trigo. Vamos lá. Para 1 quilo de trigo, eu preciso entre 1000 e 2000. Ou seja, eu preciso de 1.500. Para 100, eu coloco mais 2 zeros. Ou seja, 150 mil litros. E já fiz o trigo também. 100 quilos de arroz. Arroz eu já tinha feito com vocês. Ó, arroz aqui precisa de 2.500. Com mais 2 zeros. Por que 2 zeros, professor? Porque é 100. Ok? Mais 2 zeros. Eu preciso de 250 mil litros. Vamos para o próximo. 100 quilos de carne de porco. Oink. Tá lá. Carne de porco aqui com bolinhas. Eu acho que é carne de zebra. Carne de dálmata. Tá lá. 5 mil. 5 mil. Com mais 2 zeros, essa coisa vai dar 500 mil. Ah, bacana, bacana, bacana. Então, 100 quilos de carne de porco, 500 mil. E 600 quilos de carne de boi. Aí o bicho pega. Então, assim, 600 quilos de carne de boi. Cada quilo vai 17 mil litros. Vezes 600. Ah, de cabeça eu não sei fazer isso daí, professor. Deixa para depois, mas está lá. 17 mil vezes 600. Como eu treinei em casa, 17 vezes 6 vai dar 60, 42... 102. Daí, mais 2 zeros aqui e mais 2 zeros aqui, ou mais 3. Então essa coisa vai ficar mais 2 zeros e mais 3 zeros. Olha que bonitinho, 10 milhões e 200 mil litros. Povo, olha que coisa horrorosa. Para 600 quilos de carne de boi, eu preciso de 10 milhões de litros. Bom, virei vegetariano agora. Vamos lá. Terminei isso daqui. A quantidade, de novo, ó, média, a quantidade média necessária de água por quilograma, Então eu vou ter que dividir pelo número, então a média de água. Água por quilograma, tá lá. Quando você vai fazer a médiazinha, ele já te diz quais são as unidades. Necessária por quilograma de alimento produzido é aproximadamente igual a... Então olha que bonitinho, 425, aí estão todas as respostas. Eu escrevi de novo aqui para você não sofrer. 100, 150, 250, 500, esses 600 vezes 17 mil que eu fiz a conta lá e depois eu coloquei a resposta aqui embaixo. Se você somar tudo isso daqui, exceto esse que eu tinha deixado preparado para fazer a conta, dá 11 milhões e 200 mil litros de água. É assim, só que se você for contar os quilos, eram 100 quilos aqui, mais 100 aqui, mais 100 aqui, mais 100 aqui e mais 600 aqui. Na verdade são 1000 quilogramas, então 1 tonelada. Olha que bacana. Se eu tenho, vamos lá, passei para frente já de graça, 11 milhões e 200 mil litros de água. Ah, eu não lembro mais o que é para fazer. Vá lá e leia as unidades. Dividido por 1000 quilogramas, porque ele pede a média de água por quilograma. Simplifica os zeros. 11.200 litros de água por quilo. Então assim, nesse rango que eu vou fazer, a média de 11 mil litros, 11.200 por quilograma. Que horrível, né? Beleza? Vamos ver lá. Viva, acertei. Então assim, pessoal, nessa aula a gente termina essas simplificações, ok? Numa próxima aula um pouquinho mais de lógica e em breve geometria, que vocês vão ver que é uma grande parte das suas provas. Já comentei isso com vocês, ok? Espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham tentado fazer o primeiro exercício. Espero que vocês voltem, retornem, cada vez tentem fazer mais e entender o que estão fazendo, beleza? Então assim, até uma próxima aula, brigadão. Vamos lá, vamos lá.